de número 27, versículo de número 45. Capítulo de número 27, versículo de número 45. Você que estiver já encontrado, por favor, coloque-se de pé, para nós fazermos menção da leitura da palavra do Senhor, em reverência à palavra do Senhor, tá bom? Mateus 27, 45. 27, 45. Todos encontraram? Diz assim: em algumas traduções vai dizer a hora nona, tá bom? A minha tá 3 horas da tarde. Rivaldo, como é que eu calculo o horário judaico para o meu horário? Quando você vê na Bíblia a terceira hora, você sempre soma com 6. Por exemplo, a terceira hora mais 6 quer dizer que é 9 horas da manhã. Em algumas traduções você vai ver a hora nona, ou seja, mais 6 dá 15, ou seja, 3 da tarde. Tá bom? Versículo 45, 27, 45, Mateus diz assim: a partir do meio-dia houve trevas sobre a face da terra até as 3 horas da tarde. 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso significa: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu a Jesus para beber. Outros, porém, diziam: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. E Jesus, outra vez, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram e se moveram. Tem tradução que está assim: e as pedras se saculejaram. Depende da tradução bíblica. Os túmulos se abriram e muitos dos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto que acontecia, possuíram-se de temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pode sentar. Eu preciso começar a falar sobre isso aqui no livro de Mateus, a ressurreição de Jesus. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, porque a gente vai começar a perceber uma coisa. Quando Jesus está sendo crucificado no Calvário, aos olhos de uns, Jesus estava sendo derrotado. Repito, aos olhos de uns que não entendiam o propósito da cruz, que não sabia quem Jesus era, que era indiferente com aquilo, olharam para aquela situação, olharam para aquele feito, e a gente vai ver que supostamente Jesus foi derrotado. Eu quero começar a dizer a você aqui uma coisa: quando você sofre uma derrota, quando você sofre por alguma causa, e as pessoas olham para você, e as pessoas apontam você, e as pessoas visam você como olhar de derrotado. Olha para cá, que aqui você ganha mais negócio. Quando você sofre algo muito grande, que aos olhos de uns você vai ser julgado, isso vai gerar em você 2 coisas. Repita comigo: 2 efeitos. Repita mais alto: 2 efeitos.
Se você está passando por uma situação como essa, como Jesus passou, de humilhação, de dificuldade, de porta fechada, a suposta derrota vai gerar em você dois efeitos: um negativo e um positivo. O negativo é você se entregar a essa derrota, é você se entregar a essa situação, é você não querer mais continuar, é você se sentir, dá fundo para mim, Jackson, é você se sentir a pior pessoa que existe no mundo. É você olhar para quem está te apontando e dizer: realmente não vale mais a pena, realmente isso que eu estou fazendo não é mais merecido. Ou você pode optar pelo ponto positivo, reconhecer os seus limites, aprender com os seus erros, reflexão de vida. Porque é muito fácil, na hora das nossas derrotas, transferir os nossos problemas para os outros. Ah, é por causa do meu pai que eu sou assim. Ah, é por causa da minha mãe que eu sou assim. Ah, é por causa do meu esposo que eu sou assim. É por causa da minha esposa que eu sou assim. Ah, é por causa daquele patrão que não me deixa trabalhar direito. Reflita. Ou você escolhe o ponto negativo e entra nessa vida de derrota com aqueles que estão ao seu redor, ou você faz uma reflexão e decide ser diferente da situação. Porque a grandeza do ser humano está na arte de poder amadurecer. A grandeza do homem e da mulher de Deus está no fato de amadurecer. Reflita. Ou você acha que Jesus aqui não podia ter desistido, voltado atrás? Reflita no porquê você caiu. Reflita porque deu errado. Reflita porque você quebrou a cara. Reflita porque as coisas não vão bem. Só assim você vai crescer espiritualmente e amadurecer diante de Deus. Porque quando a gente escolhe o plano, a segunda opção, a derrota, o negativo, a gente quebra a cara uma vez, a gente quebra a cara duas vezes, a gente não aprende. Porque no momento em que você aprender quem você é diante de Deus e qual o propósito para o que Deus te chamou, você deixa de ser influenciado pelas coisas que estão de fora e começa a ser influenciado pelas coisas que vêm de cima. Você pode olhar carinhosamente para o irmão que está do seu lado e dizer para ele: não caia mais naquilo que você já sabe que vai dar errado. Diga assim: aprenda, reflita e reaja. Eu vou chegar no livro do Apocalipse. Eu preciso esclarecer algumas coisas. Eu vou dizer algo aqui que é importante para vocês. Escuta isso aqui. Às vezes Deus te dá força para você sair do problema. E às vezes Deus usa o problema para você aprender a ter força. Você deu para entender isso aqui? Vou repetir. Às vezes Deus te dá força para sair do problema. Isso a gente chama na Bíblia, tecnicamente, de escape de Deus. O escape de Deus é quando Ele te dá força para você sair do problema, sair do vale, sair da derrota, sair da situação. Deus te dá força para sair. Mas às vezes Deus te faz ser forte com esse problema, e a gente chama de resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar e aprender com aquilo que é difícil, com aquilo que ninguém quer, com aquilo que é complicado. Repita comigo: resiliência. Então deixa eu te falar alguma coisa aqui. Mudança, crescimento é gerado com erros, com nãos, com confrontos, com derrotas, pelo tempo. Então pare de ser apressado, querer colocar as carroças na frente dos bois. Muitas vezes para você crescer, muitas vezes para você amadurecer,
Muitas vezes para você abrir o teu entendimento diante das coisas espirituais. Mas eu tenho 10 anos de crente, e daí? Tem gente que se converte com 5 dias mais espiritual do que gente que está 10 anos. Deixa eu dizer para você, muitas vezes para você aprender de Deus, você vai sofrer. Deus vai fechar a porta, você vai ser pisado, caluniado, para você crescer em Deus. Muitas vezes você vai ter que chorar as tuas dores, porque as dores nos ensinam a ser forte diante do vento, da água, da tempestade, da situação. Então a dor que alguns olham e dizem que está te consumindo, essa dor que muitas vezes quer te fazer parar, é a dor que Deus está usando para trabalhar no teu caráter, para te dar força, porque quando você chegar lá, você vai valorizar tudo que Deus te ensinou com aquilo que você passou. Vou dizer mais, para você vencer, você vai ter que lutar. Não é ninguém que vai lutar por você, é você que vai ter que lutar. Para você vencer, você vai ter que perder o sono, esquentar a cabeça. Vão falar da tua vida, vão se levantar contra o teu ministério, vão ser contra aquilo que Deus te proporcionou, vão dizer que você quer ser melhor que os outros. A família vai ser contra, o casamento vai parecer um fiasco. Mas muitas vezes isso acontece para Deus dizer crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto Jesus estava na cruz, algumas pessoas estavam olhando e estavam dizendo: vamos ver se Elias vai salvar ele. É muita gente dentro da igreja, mas está esperando o socorro de alguém. Deus está dizendo: chora você as tuas dores, porque é com você que eu tenho chamado, é com você que eu tenho propósito. Estou dando umas paradas, porque a garganta está bastante inflamada, e precisa dar umas paradas para respirar e descansar a garganta. Então nem sempre o caminho é fácil. Nem sempre o caminho que nós trilhamos tem mais coisas boas. Não. A gente precisa parar, sabe do que? A gente precisa parar de ser preguiçoso. Porque Deus sabe que muita coisa a gente não faz, não é nem porque a gente não gosta, é porque a gente tem preguiça. E aí Deus precisa mexer aqui e mexer ali, para poder nos ensinar algumas coisas. Você pode dizer graças a Deus. Você está com a sua Bíblia aberta. Observe que no versículo de número 45, qual nós lemos, você vai perceber que na hora nona, às 3 da tarde, a Bíblia diz que naquele momento de solidão, versículo 45 e versículo 46, Jesus na cruz do Calvário vai dar um grito e vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, está aqui escrito: Deus meu, por que desamparastes? Esse grito de Jesus não pode ser um grito que vem da sua parte humana, carnal, mas é um grito da sua parte restaurada. Alguns estudiosos dizem que na situação em que Jesus estava na cruz, pela quantidade de chibatadas, de pisa, de perfurações, o sangue que ele perdeu, era impossível, humanamente falando, alguém gritar, porque a Bíblia diz que ele exclamou em alta voz. E o texto vai dizer que Jesus grita e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Se você ver o versículo 47, a Bíblia vai dizer: alguns dos que estavam ali diziam: ele chama por Elias. E pegaram e deram vinagre para ele beber. Versículo 50 diz assim: e Jesus, chamando outra vez em alta voz, disse: Senhor,
a ti entrego o meu espírito. Vocês lembram do endemoniado de Gadareno? Quando Jesus atravessa o mar e chega nas terras de Gadara, a Bíblia vai dizer que o demoniado chega para Jesus e faz uma pergunta para Jesus. O demônio também é ousado, viu? O demônio chega para Jesus e pergunta: viestes antes do tempo me perturbar? E Jesus responde com outra pergunta. Jesus vai dizer: qual é o teu nome? E ele vai dizer: o meu nome é Legião, porque não somos um, somos muitos. Aí o demônio vai e faz outra pergunta para Jesus e diz assim: tu podes me mandar para o porco e não para o abismo? Jesus diz: posso. Não vou te mandar para o abismo, vai para os porcos. E aqueles porcos que os demônios entraram, todos morreram, diz o texto. Mas por que que o demônio disse assim: viesses antes do tempo me perturbar? E por que que Jesus acatou o pedido do demônio? O demônio disse: não me mande para o abismo, me mande para o porco. Jesus disse: pois vá. Vá para o porco. Porque antes de Jesus morrer e entregar a Deus o seu espírito e consumar o plano de salvação, Jesus não podia fornecer autoridade sobre potestades e principados. Jesus podia expulsar um demôniozinho, mas aquele demônio, diz a Bíblia, ele era uma legião, ou seja, era uma potestade demoníaca. Era um demônio que governava aquela cidade, era muito poderoso. E Jesus não podia exercer autoridade sobre aquele demônio antes dele dizer: está consumado, acabou. Deus, eu entrego o meu espírito. Aí quando Jesus disse aqui: Deus meu, por que me desamparastes? Era porque naquele momento a parte que era de Deus em Jesus precisava se ocultar e deixar com que a parte amadurecida aparecesse. Porque se Jesus morre como Deus, ninguém recebe salvação. Se Jesus morre com Deus, ninguém recebe salvação. Então Deus precisou se afastar e se ocultar de Jesus. No primeiro grito ele disse: por que me desamparaste? No segundo grito ele disse: a ti entrego o meu espírito. Quando Jesus disse: a ti entrego o meu espírito, o texto vai dizer que houve um terremoto. Aonde Jesus estava morto se escureceu. A Bíblia diz que as pedras que estavam ali começaram a saculejar e a tremer. Deixa eu dizer uma coisa: quando Jesus estava na cruz morto, os anjos não deram glória, os demônios não deram glória, quem estava ali não deu glória, mas a Bíblia diz que as pedras adoraram a Ele, para se cumprir a palavra que diz: se ninguém me adorar, as pedras me adorarão. Houve um terremoto na terra e as pedras tremeram, dizendo: Ele é o Filho de Deus que está na terra para morrer para aquele que crê não perecer. Ninguém deu glória, mas as pedras mexeram. Ninguém disse nada, mas as pedras saculejaram, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Aí a Bíblia diz que o mesmo centurião que furou a pele da costela de Jesus reconhece. E o centurião, quando vê tudo aquilo acontecendo, ele vai dizer: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: por mais difícil que pareça, por mais triste que seja,
Não existe ninguém que a mão de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Deus não possa salvar. Levante a sua mão, porque eu quero profetizar a respeito do que está na palavra. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus salvou aquele a quem perfurou a sua pele, ao centurião que magoou ele. O amor de Deus é tão grande que ele salva aqueles que não querem. E eu vou profetizar e dizer para você: é o teu esposo que é difícil, que é ruim, é tua esposa, o amor de Deus pode alcançar ele ainda hoje. Recebe essa palavra, toma posse dessa palavra. E aí, Jesus morre. Você que puder abrir em Atos capítulo de número 1. Jesus morre e a história para e continua aqui em Atos capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: escreve o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Versículo 2: até o dia em que ele foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. 3: depois de ter padecido, sofrido, julgado na cruz, está falando sobre isso. Depois de ter padecido, Jesus ressuscita e se apresenta vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Apareceu durante 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Versículo de número 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles. Uma nuvem o encobriu de seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram do lado dele e disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, um dia há de voltar. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus morre e ressuscita. Aparece aos seus discípulos para os ensinar durante 40 dias acerca do reino de Deus. E a Bíblia diz que ele fala sobre o Espírito Santo, que eles iriam receber muito em breve. Observe que quando Jesus ressuscitou, que ensinou 40 dias aos discípulos, Jesus agora vai para o Pai. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai subindo às alturas, os discípulos tudo embaixo olhando, Jesus subindo, 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 subindo. Ao lado de 2 homens vestidos de branco, Jesus subindo. De repente, a nuvem fecha o tempo e eles não conseguem mais ver Jesus. Olha o que os homens, alguns dizem que é anjos, mas eu não posso dizer que era anjo, porque não tem anjo, tem homens de branco. Se está homem de branco, eu vou falar homem de branco. Olha o que esses 2 homens de branco disseram. Ei, eu vou transliterar para você entender mais ou menos uma linguagem mais fácil. Ei, bocado de caba besta, vocês estão fazendo o que aí, olhando Jesus subindo? Vão fazer aquilo que ele mandou vocês fazerem, porque um dia, assim como ele subiu, vocês vão ver ele descer. Você sabe o que a palavra está dizendo aqui?
Tem gente que está aqui, está preocupado. Ô Jesus, o Senhor vai vir hoje. Ô Jesus, o Senhor vai vir amanhã. Sabe o que Jesus, os homens de branco disseram? Para de se preocupar com a volta de Jesus. E se você for chamado para pregar, vá pregar. Para de se preocupar com a volta de Jesus. Se você for chamado para evangelizar, vá evangelizar. Para de se preocupar com a volta de Jesus. Se você for chamado para orar, vá orar. Vá fazer aquilo que Ele mandou fazer. Porque um dia como Ele subiu, Ele vai descer. Abra no livro do Salmo, capítulo de número 24. E quando Jesus está subindo, o texto bíblico não conta mais o que aconteceu aqui em Atos, mas conta lá em Salmo o que foi que aconteceu. Jesus agora vai entrar no céu como Deus em forma de homem. Jesus vai entrar no céu com seu corpo glorificado. E quando a Bíblia vai dizer em Atos 1 que Jesus está subindo às alturas, é para que se cumprisse Salmo 24. Olha o que diz o Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Este é aquele que recebe a bênção do Senhor, e a justiça de Deus é a sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam e dos que buscam a face do Deus de Jacó. Olha o versículo 7. Irmãos, esse que tem a mão limpa, coração puro, isso é Jesus. Não vá dizer que você tem isso aqui tudinho, porque você não tem não, viu? Isso aqui é Jesus, é uma profecia sobre Ele. Olha o que diz o versículo de número 7. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Oh, coisa boa, é o Rei da Glória. Preste atenção. Quando Jesus estava subindo lá em Atos, a nuvem ocultou e o texto não fala mais. Mas aqui em Salmos diz o que aconteceu. O versículo de número 7 vai dizer: ó portais dos céus, levantem as suas cabeças. Ó portas, abra-se, porque vem aí subindo até vocês o Rei da Glória. Irmãos, os anjos que estavam no céu não sabiam o que era Jesus. Por quê? Porque Jesus estava em espírito no céu, mas agora Jesus está subindo em carne para o céu. É por isso que o texto vai dizer que uns disseram: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse que a luz que vem dele brilha mais do que a luz que ilumina os céus? Quem é esse? Quem é esse que sai da terra e vem para cá com ordem para entrar sem a permissão do Pai? Quem é esse? Deixa eu exemplificar o que foi que aconteceu aqui. De repente entra um estranho aqui. Eu estou pregando. Esse estranho entra, não fala com ninguém, sobe aqui, pega o microfone da minha mão. Do nada, eu me sento e ele começa a pregar. O que é que você vai dizer? Quem é esse para fazer isso? Os anjos não sabiam de fato quem era aquele.
Aí o texto vai dizer: este é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Apocalipse capítulo 5, abra rapidamente. E Jesus está subindo às alturas. Oh, Jesus poderoso, Deus grande. Permaneça com o Apocalipse 5 aberto. Aí quando Jesus chega no céu, as portas se abrem para ele subir e entrar. Quando Jesus entra, Apocalipse 1:12 vai dizer que a sua voz, o seu corpo, cabelo branco como a neve, no seu olho tinha bola de fogo, uma couraça que brilhava, um sapato reluzente. E a Bíblia vai dizer que ele aparece para João. E quando ele aparece para João, João cai como morto. E ele vai dizer: não temas, eu sou aquele que vive. Eu sou o princípio e o fim, o começo e o derradeiro, o alfa e o ômega. Mas João escreve as coisas que você vê. Irmãos, quando Jesus entra no céu, o céu sempre foi a mesma coisa. Vocês sabem qual é a música que eles cantam lá no céu? Quem sabe? Santo, Santo, Santo. Se você ler o livro do Apocalipse, as cartas dos profetas, você vai ver que no céu só se canta uma música: Santo, Santo, Santo. 24 horas, 7 dias na semana, 31 dias no mês. O céu até então estava do mesmo jeito. Lê o versículo 1 junto comigo. Apocalipse 5 primeiro. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é? Irmão, olha para cá. Quem é aquele que está sentado no trono? Diga: Deus o Pai. Diga: Deus o Pai. Vamos lá. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, um livro enrolado, escrito por dentro e por fora, e esse livro tinha 7 selos. Versículo 2. E vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar o selo e abrir o livro? Presta atenção aqui. Aquele que estava sentado no trono era Deus. E a Bíblia diz que na sua mão direita tinha um livro enrolado, e ele segurava esse livro. O céu estava do mesmo jeito. Eu vou falar hoje sobre o livro, depois eu falo sobre os selos, porque o selo é diferente do livro. E aí um anjo forte brada lá do céu, dizendo: quem é digno de pegar o livro, de abrir o livro? Olha o que o texto vai dizer. Versículo 3. Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha esse livro, irmão. Ninguém. Procuraram no céu, anjo, arcanjo, ancião, saíram procurando. Procuraram na terra, profeta, pastor. Procuraram na água. Não se achou ninguém, nem nos... Irmão, no céu só tem santos. Os anjos são santos. Nem no céu foi achado alguém digno de olhar para o livro. Diga aí. Não podia olhar, imagina tocar. Versículo de número 4. E eu, João, chorava muito,
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Olha para cá, crente. A Bíblia vai dizer que existe o livro da vida. E o livro da vida foi escrito, diz a palavra, escrito e selado desde a fundação do mundo. E se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que quem tinha o nome escrito no livro da vida eram os judeus. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1 que a salvação veio para os judeus. Então que livro é esse? O livro da vida. Provavelmente. Eu estou dizendo provavelmente porque o texto não diz. Não está aqui, esse é o livro da vida. Há textos que apontam que este livro seja o livro da vida. Então por que que Jesus, aquele que venceu, quebrou os selos e abriu o livro? Você não podia ter o nome escrito no livro da vida, a não ser que ele vencesse. Ele venceu, pegou o livro, abriu o livro. Este livro é o livro da história da salvação. Se Jesus não morre, e esse livro não é aberto, já era pra gente. Esquece o livro da vida, esquece a salvação. Mas o texto, por isso que João chorou, e a Bíblia diz que ele chorou muito. Mas o ancião disse: não chore, porque aquele que venceu, este é digno de quebrar o selo e abrir o livro. Versículo de número 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, eu vi alguém em pé, lá no meio deles. E era um cordeiro que parecia que foi morto. Este cordeiro tinha 7 chifres, 7 olhos, que representa os 7 Espíritos de Deus. A gente parece que tem raiva de chifre, né? Tem medo de chifre. É isso, né? Ou chifre é coisa do demônio. Tira isso da sua cabeça. Quem inventou isso foi o povo do mundo. Olha para cá. Versículo de número 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão daquele que estava assentado no trono. Olha o que o cordeiro fez. Se colocou de pé diante daquele que estava no trono, diante dos 24 anciãos. 12 representa as 12 tribos de Israel, e os outros 12 representam os 12 apóstolos. E os 4 seres viventes. O cordeiro se colocou de pé, como aquele que havia sido morto. A gente sabe que é Jesus, não vou nem explicar o porquê. E a Bíblia diz que ele se aproximou do trono, botou a mão no livro daquele que estava sentado, na mão de Deus Pai. O livro está na mão de Deus Pai. O cordeiro colocou a mão no livro e tomou o livro. Isso aqui é muito forte. Você se desligar 1 minuto para beber água, você pede isso aqui. Diga para o irmão que está ao seu lado: ele pegou o livro. Versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele, do cordeiro que morreu e ressuscitou, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Olha o que é aquele incenso, que são as orações do povo de Deus.
e cantavam um cântico novo. Olha para cá. Antes de Jesus entrar no céu, era tudo a mesma coisa. Qual era a música que cantava no céu? Santo, Santo é aquele poderoso, Santo. Mas o texto vai dizer que ele se põe de pé, toma o livro da mão do que está no trono. E quando os anciãos e os seres viventes, depois eu falo sobre o que é os seres viventes, depois eu falo o que é os 7 espíritos, deixa para outro dia, porque o tempo não dá, vamos deixar para o estudo bíblico. Quando os anciãos e os seres viventes olham o cordeiro com o livro da vida na mão, com o livro da história da salvação na mão, eles se dobram, não mais àquele que está no trono, mas ao cordeiro. E a Bíblia diz, finalzinho do versículo 8, perdão, versículo 9: e cantavam um cântico novo. Lembra do céu era a mesma coisa? Quando Jesus pega o livro, eles começam a cantar uma música nova. Que música era essa? Olha que música era. E cantava, versículo 9: e cantava um cântico novo que dizia: digno és de pegar o livro e quebrar o selo, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a terra. Irmão, é o livro da vida ou não? Esse livro é o livro da vida ou não? Olha o que os anciãos vão dizer. Vão cantar dizendo: digno és, porque comprastes com teu sangue todos aqueles sobre a face da terra. Que estava escrita no livro. Só podia entrar no livro quem era judeu. Mas quando o cordeiro pega o livro que troma, que quebra o selo, todo aquele que crê no nome de Jesus, que é o cordeiro vivo, terá também direito de ter o seu nome no livro da vida. Calma aí, vamos ler o cântico. Digno é de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, e povo, e nação. Versículo 10: e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo, era uma multidão de anjos, milhões de anjos, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre. Quando Jesus entra, que pega o livro, eles começam a cantar uma música nova. A Bíblia diz que os anjos agora também começam a cantar uma música nova, porque só se cantava santo, 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 santo. Agora digno és o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Mas se você perceber, você vai, e você leu o versículo 9, o cântico vai dizer, a Bíblia vai dizer no versículo 8: quando ele pegou o livro, os 4 seres e os 24 anciões se prostraram diante dele, tendo cada um uma harpa e cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno é de pegar o livro e quebrar os selos, que fosse morto, e com teu sangue comprastes para Deus língua, povo, nação. Aleluia. Aí se você observa o versículo de número 13: então, versículo 13: ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a glória e o domínio para sempre.
Versículo 14 diz: E os 24, e os 4 seres vivos responderam: Amém. E os anciãos se prostraram e o adoraram. Ninguém era digno de pegar esse livro. Somente o Cordeiro. Repito, esse livro é o livro da história, é o livro da continuidade da salvação. Representa o livro da vida. Porque a Bíblia diz que ele era escrito por dentro e por fora. O que era escrito por fora dava para se ler, para se perceber. E a Bíblia diz que a lei apontava a salvação, mas não deixava isso muito claro. Mas ele quebrou aqueles selos, que cada selo tem o seu significado, mas eu não vou falar sobre isso. Mas eu quero dizer para você, esse é o Jesus que você serve. Ele é tão poderoso que a Bíblia diz que a terra procurou lugar para se esconder da sua presença e não se achou lugar para ela. Ele é tão poderoso que ele foi capaz de nos dar, olha o amor, olha a história da salvação, olha tudo o que aconteceu. Quando ele pisou o pé no céu, tudo foi mudado. Não se cantava mais a mesma música, não se tinha mais a mesma expressão. Olha quão poderoso é o Cordeiro de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se no momento que ele pegou o livro, ele mudou o que já existia no céu, por que ele não pode mudar a tua vida? Lembra do começo? A expressão de derrota vai gerar 2 efeitos, um positivo e um negativo. Jesus escolheu o positivo. Ele poderia ter abandonado tudo, ele poderia ter deixado tudo, mas ele disse: eu vou até o fim, porque isso é um propósito. O nosso problema, sabe qual é? É que a gente começa a tratar as coisas espirituais com as coisas materiais. Quando a gente olha para alguém do conjunto que de repente fica doente e morre, e a gente vai dizer: cadê Deus que não curou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é daqui. Esse mundo não pertence a você. Você não veio para ficar aqui. Você está aqui para aprender. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Mas se porventura você morrer, a Bíblia diz que aos que morrem, a eles é revelado uma glória muito maior do que o que a gente pode imaginar. No dia que eu estiver pregando aqui, acontecer alguma coisa, eu morrer, glória a Deus. Precisamos tirar a nossa mente desta terra, porque essa terra não nos pertence. Jesus disse
Se a terra fosse realmente para vocês, o mundo amaria vocês. Mas porque vocês não são daqui, o mundo vos odeia. Só entende o propósito da salvação, para que isso aqui acontece, quem é de cima. Quem não amou o mundo ao ponto de rejeitar o Cordeiro. Repita comigo: o céu mudou quando Jesus pisou lá. Fique de pé. Aleluia. Quero fazer uma pergunta. Ele já tem um livro na mão, mas a Bíblia vai dizer que para ter direito de ter o nome escrito naquele livro que está na mão do Cordeiro, para ter direito a ter o nome escrito no livro, é necessário primeiro crer no coração que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para a salvação. Primeiro, crer no coração. Segundo, confessar diante das pessoas que você precisa dele e que você reconhece ele como o único Salvador. Salvação não vem por mais ninguém, só por ele. Terceiro, a sua vida começa agora a ser mudada quando você faz essas duas coisas. Vocês lembram que a gente leu lá Atos 1:9? Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Entre Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, que é quando o Espírito Santo desce, entre Atos 1 e Atos 2 aconteceu tudo isso que eu contei para você. Tudo isso aconteceu entre Atos 1 e 2. E a Bíblia diz que agora que ele está com um livro na sua mão, ele pode exercer o domínio. E o Espírito Santo agora desce. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desce, muitas pessoas, perdão, não é isso que o texto diz. O texto diz: todas as pessoas falavam em línguas e profetizavam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é você ter o Espírito Santo. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, equivocadamente a gente usa uma linguagem. A gente diz assim: irmão, olha, se você não tiver o fruto do Espírito, você não vai para o céu. Primeiro que o fruto não é nosso, é do Espírito. Está lá no texto, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, então é Ele que dá. Se Ele não der, você vai esquentar a cabeça, vai arrumar intriga e a pessoa não vai ter o fruto. Mas quando Jesus pegou o livro que o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, desceu com poder. Essa palavra poder, escuta isso aqui, essa palavra poder, descerá sobre vós o poder do Espírito Santo. Essa palavra poder vem de uma palavra antiga chamada dunamis. Dunamis muitas vezes é traduzido como bomba, dinamite. Então esse poder que o Espírito Santo dá à igreja é para quebrar. Entende isso aqui? Explodir, é explosivo. Destrói as coisas espirituais do maligno.
Daqui a pouco a gente vai exercer esse poder, mas primeiro eu quero fazer essa pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que foi tocado pelo Espírito Santo, que entendeu a mensagem? É importante isso aqui. E que de fato recebeu no coração essa mensagem. E você entendeu o que foi dito e reconhece que Jesus, de fato, você precisa dele. Você precisa aceitá-lo como Salvador. Se você quiser nessa noite fazer essa aliança, você que nunca fez, ou você que se afastou por algum motivo, eu convido você a levantar a sua mão, dizendo: eu quero fazer essa aliança. A palavra tocou no meu coração, o Espírito tocou em mim, eu quero fazer essa aliança. Se não tem ninguém, não costumo demorar em apelo. Segura a mão do irmão que está do seu lado. Ou melhor, vamos fazer diferente. Quem está enfermo? Quem está enfermo? Ou quem está orando por alguém enfermo? Levante a sua mão. Eu convido você a vir aqui na frente. Aleluia. O presbítero Neto vai me ajudar. Cadê Bia? Vou pedir para a Erika ficar com o Miguel enquanto... Aleluia. Poder do Espírito Santo. Jesus. Tem uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, 5 mulheres. Diaconisa Zeza. Cadê o presbítero Neto? Pega o óleo, presbítero Neto. Eu vou orar para Deus te dar mais uma outra oportunidade, tá bom? Enquanto a gente vai orar, você vai interceder daí. Rivaldo, como é que eu intercedo? É a gente orando aqui e você dizendo: Deus, vai liberando cura. Deus, vai liberando milagre. Deus, vai tocando na doença. Deus vai curando, o Senhor, vai colocando o osso onde não tem osso. Você vai... Segura a mão que tá do irmão que está do seu lado. Só a igreja que está lá atrás. Arruma um aí. Vem aqui, Deninha, vem trabalhar, chega. Vem aqui na frente. Aleluia. Essa enfermidade vai cair por terra. Pai, a tua palavra nos diz que nos foi dado o poder do Espírito Santo. E nessa noite, por meio deste poder, nós queremos ministrar a cura. Por meio deste poder, nós queremos ministrar a libertação. Por meio desse poder, nós queremos ministrar a salvação. Senhor da glória, em nome de Jesus, onde tiver uma enfermidade, meu Deus, onde tiver um cansaço, meu Deus, onde tiver uma dor, meu Deus, em nome de Jesus,